Chegamos ao capítulo mais solene do Evangelho de Mateus. Capítulo 27 nos conduz ao Calvário. Aqui não estamos apenas diante de um julgamento injusto. Estamos diante do centro da história da redenção. A cruz não é um detalhe do cristianismo. Ela é o coração do Evangelho. Respire e contemple o Cordeiro Santo que morreu por nós. Primeira parte é o destino de Judas. Judas Iscariotes, ele sente remorso, devolve as moedas, mas não busca graça. Há diferença entre remorso e arrependimento. João Calvino explica que o desespero sem fé leva à morte, mas o arrependimento com fé conduz à vida. Judas reconheceu o erro, mas não correu para Cristo. A culpa pode esmagar ou pode nos levar à cruz. O segundo ponto desse capítulo é Jesus diante de Pilatos. Jesus é levado ao Pôncio Pilatos. És tu o rei dos judeus? Ele pergunta. E Jesus responde com serenidade. Pilatos percebe que ele é inocente, mas cede à pressão da multidão. Aqui vemos algo profundo. Política falha. A justiça humana vacila, mas o plano de Deus avança. A multidão escolhe soldar Barrabás. Um culpado é libertado e o inocente ele é condenado. Isso é substituição. Lutero dizia que o evangelho acontece a grande troca. Cristo toma nosso lugar e nós recebemos sua justiça. Barrabás somos nós. O terceiro ponto desse evangelho é a zombaria e a coroa de espinhos. Aqueles soldados zombam, colocam um manto de escarlate e uma coroa de espinho. Salve, rei dos judeus! Ironia cruel. Eles zombam da realeza, sem perceber que estão diante do verdadeiro rei. A humilhação de Cristo não diminui a sua glória. Ela revela o caminho da redenção. Calvino afirma que Cristo suportou não apenas a dor física, mas desprezo total, para que fôssemos honrados diante de Deus. E então, entramos no quarto ponto, que é a crucificação. Eles o levam a Gólgota. Pregos atravessam suas mãos. Seu corpo é erguido. O Filho de Deus entre dois criminosos. O céu observa, a terra treme. A cruz mostra duas coisas ao mesmo tempo: a gravidade do pecado e a grandeza do amor. Se o pecado fosse pequeno, a cruz não seria necessária. Se o amor fosse pequeno, Cristo não permaneceria ali. Quinto ponto é o clamor da cruz. Trevas cobrem a terra. E então, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está o ponto mais profundo do sofrimento. Ele não apenas sofre fisicamente, ele experimenta o abandono judicial. Ele carrega a culpa. Na teologia reformada, entendemos que aqui ocorre a substituição penal. Cristo recebe a punição que era nossa. Ele é tratado como pecador, para que sejamos tratados como justos. Lutero chamou isso de o doce intercâmbio. O justo morre pelos injustos. E então, o véu ele é rasgado. Quando Jesus ele entrega o Espírito, algo extraordinário acontece. O véu do templo se rasga do alto a baixo. Não foi o homem que abriu o caminho para Deus. Foi Deus que abriu o caminho para o homem. A separação acabou. O acesso foi garantido. O centurião romano declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até um soldado pagão reconhece o que muitos religiosos rejeitaram. E então vem um sepultamento. José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus. Ele coloca Cristo em um túmulo novo. Uma pedra é rolada. Silêncio. Mas não é o fim. E então, há uma guarda no túmulo.
Os líderes pedem que o sepulcro seja selado, tentando impedir a ressurreição. Homens tentando impedir o agir de Deus. É quase irônico. A pedra não pode segurar o autor da vida. E aqui nós temos algumas verdades centrais nesse capítulo. Primeiro, Cristo é inocente. Segundo, nós somos culpados. Terceiro, ele foi condenado em nosso lugar. Quarto, o acesso a Deus foi aberto. E quinto, a cruz é vitória e não derrota. A cruz não foi tragédia, foi triunfo. Não foi fracasso, foi cumprimento do plano eterno. E alguns pontos para nós aprendermos hoje: nunca minimize seu pecado. Ele custou a cruz. Nunca minimize o amor de Cristo. Ele permaneceu na cruz. Não confie na justiça humana como esperança final. Corra para a graça, não para o desespero. E viva a luz da cruz todos os dias. Mateus 27 nos leva ao ponto mais escuro da história. Mas a escuridão prepara o amanhecer. A pedra foi selada e o corpo foi colocado no túmulo. O sábado chegou, mas o domingo está vindo aí. E quando chegarmos ao próximo capítulo, veremos que a morte não teve a última palavra, porque o rei que foi coroado com espinhos será revelado em glória. Espero você no próximo capítulo para o encerramento. Que Deus abençoe e comente aí, Jornada 66.